entrou no ar. Oi, boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo aqui, um coração para todo mundo. Isso aí. Boa noite a todos os irmãos. Guardar um pouquinho, né? O pessoal tá entrando na live. Pessoal do YouTube, Tá friozinho, oi. Friozinho aqui Pessoal do em Face, São Paulo. Nosso grupo, né? Contatados Terra. Deixa eu ver aqui. Opa. O pessoal tá começando a entrar no Face também. Olá. Tem o chat também aqui no YouTube, né? Se o pessoal quiser mandar perguntas, conversar com a gente. Hoje a live vai ser sobre o papel dos intraterrenos Transição planetária. a transição para quinta dimensão. Isso. Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui. Aí. Pegar nos dois no meio. Aí. Deixa eu melhorar assim. Isso aí. O pessoal já tá Olá. Boa noite, meus irmãos aí da nave Terra, nave espacial Terra. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre os intraterrenos. Tem as duas câmeras agora, né? Exato. Deixa eu virar um pouquinho pra cá, vai. É que nós estamos em duas câmeras aqui. Hoje nós vamos falar sobre os intraterrenos e o papel deles nessa... Quer que eu vire a câmera ali também? Não, tá bom. Precisa ficar. Acho que tá bom. É que não dá pra falar tudo, né? Aqui. Aí. Nós vamos falar sobre os intraterrenos e sobre o papel importante que eles estão desempenhando agora nessa transição planetária. É fundamental que nós entramos nessas informações, né, a respeito dos intraterrenos, porque muito se fala, né, sobre a transição de consciência da Terra, mas não explica exatamente o que está acontecendo, né, além do que nós estamos de forma geofísica, humana, de tudo que nós estamos passando. Então, acho bem importante que a gente passe para vocês algumas informações que nós temos aqui já, até mesmo de livros, né, e vários outros, né, meios que a gente utilizou, né, de informações, né, para a gente estar passando agora, né. E nós temos o livro Telos, que fala sobre como que é a vida da quinta dimensão da Terra. Porque a Terra ela já tem dimensões superiores, isso já desde quando ela foi formada. E agora nós estamos nessa transição de consciência, né, evoluindo, e começamos realmente a se reconectar novamente com essa irmandade, né, que está aí esperando, aguardando a gente, para que a gente suba numa escala melhor e consiga esse reencontro, porque eles realmente estão muito, assim, mas estão muito, assim, confiantes que a gente vai chegar nesse momento, que a gente vai se reencontrar. E eu tenho certeza que vai ser um dia, assim, mágico para todos nós, quando nós tivermos esse reencontro dos irmãos maiores. Meu nome é Silvio, para quem não me conhece, pessoal aí do grupo do Contatados Terra já está tendo mais contato, o pessoal do YouTube também que está assistindo, vai assistir vídeo agora, que ele vai ficar lá gravado no nosso canal também, é a Priscila aqui também. Recebemos aí diversas canalizações desde o ano passado, né, que começou as canalizações. Inicialmente nós achamos estranho, né? Porque era Foi 2016, começou a 2016. Mas 2019 que a gente começou a escrever, foi né? Bastante. Ano passado que a gente começou realmente a transcrever, gravar e a publicar essas mensagens, né? Inicialmente foi um pouco estranho, porque falar de civilizações intraterrenas é um pouco estranho mesmo. A gente nunca tinha ouvido falar sobre isso. Até mesmo em centros espirituais que estão acostumados aí com entidades da quarta dimensão. Também a gente nunca tinha ouvido falar sobre que a Terra já era habitada numa dimensão diferente, né, da nossa. Isso soou um pouco estranho no início, né? Mas com o tempo as coisas foram se revelando. A Priscila falou até do livro Telos, né?
que fala sobre uma cidade intraterrena que está abaixo do Monte Shasta, na Califórnia. É uma cidade que está ali em quinta dimensão e que surgiu há 12 mil a 14 mil anos atrás, antes do afundamento Da Atlântida e da Lemúria. Da Lemúria, né? Lá é a região da Lemúria. Então, antes do afundamento da Lemúria, eles construíram uma cidade de quinta dimensão, né? Para os seres que naquela época já estavam prontos para entrar numa dimensão superior, que eles já tinham um coração puro e já estavam preparados para vivenciar uma dimensão superior, né? Então, para a gente foi uma surpresa, tanto que hoje nós escolhemos esse tema. Até foi uma sugestão do Dirceu, do grupo. Ele está no nosso grupo, ele falou para falar um pouco dos intraterrenos, né? E também, se você pesquisar bem na internet, tem muito pouca coisa sobre os intraterrenos. A maioria das canalizações são canalizações de arcanjos, mestres ascensionados, seres de quarta dimensão, extraterrestres, né? A maioria das Seres vezes, né? de outras galáxias, mas intraterrenos tem muito pouca coisa, se você pesquisar muito bem, né? Então a gente resolveu falar desse tema primeiro, porque eles serão os primeiros a se apresentar para nós, porque eles são terrestres como a gente. Então são seres que já são humanos, mas só que já vivem numa condição de quinta dimensão, ou até mesmo superiores, né? Na Terra, a gente vai até comentar aqui sobre né? São várias cidades intraterrenas, tá? Exato. As mais conhecidas que nós temos aí é a Agartha, né? Que muitas pessoas falam, e até em livros, não é? Mas é pouco falado sobre Telos, né? Então, assim, não existe só Telos. A cidade foi chamada Poseide, tá? Não é só ela é uma das mais conhecidas aqui no Brasil, mas existem outras cidades intraterrenas no nosso país mesmo, né? No Brasil, tá? Então nós vamos falar exatamente sobre essas cidades, para que a gente tenha mais, vamos dizer, familiaridade, né? Porque são nossos irmãos, praticamente vizinhos nossos, e a gente não tem, poucos, né? Ainda tem essa ciência, né? Geralmente, muitas naves que aparecem para nós, muitas vezes a gente já correlaciona como extraterrestres, né? Imagino que são seres de outros planetas nos visitando. Tá, existem sim, claro, existem vários visitantes cósmicos neste momento, porque nós estamos passando por uma transição, dizer, inédita na história da Terra. Quantas coisas que nós estamos vivendo agora, né? Vivendo bastante coisas diferentes. Na verdade, são avistamentos, são crop circles, que são energias que os seres intraterrenos e também extraterrestres, eles colocam na Terra, né? Que aquilo gera uma vibração mesmo para o planeta e para as pessoas, para expansão de consciência. Até deixei um pequeno gráfico aqui, vou mostrar para vocês. Essa aqui é como se fosse um gráfico radiônico que gera uma energia mesmo. E eles fazem isso nas plantações. Muitos cientistas vão até esses locais e eles conseguem captar energias muito fortes, né? Mas mentalmente a gente também consegue co-criar essa energia através de gráficos radiônicos. Então os seres intraterrenos e crop circles, até mesmo para expandir a consciência da humanidade que está na superfície, e também para criar energias para a Terra mesmo, para ajudar a Gaia na sua ascensão, tá? Algumas partes também são mensagens, né, que eles estão passando agora de última hora, né? Sim, mensagens. Exatamente. Eu vou dar uma lida aqui numa uma parte na realidade, a introdução do livro de Telos, tá? Isso. Eu até separei algumas partes do livro que a gente pode estar compartilhando com vocês e conversando um pouquinho, tá? Olha, eles estão dizendo o seguinte, que o tempo para o reencontro de nossas duas civilizações já se retarda, como diz a Dama. A Dama é o sumo sacerdote de Telos. A gente vai falar um pouquinho também para vocês sobre como é a organização deles lá, o governo de Telos, da cidade de Telos. Adama, só para assim, o Adama, ele é um mestre ascensionado também, né, foi reconhecido pela Grande Fraternidade Branca, e ele é um embaixador do mundo intraterreno aqui, tá? Então, ele realmente ele faz parte
né, Praticamente ele é o embaixador do planeta, tá, planeta gente? Terra, tá? Porque eles já são confederados, eles fazem parte da Confederação Galáctica. Quando Telos foi formado, a cidade foi construída, todos os habitantes de lá tiveram que passar por uma provações para entrar na Confederação Galáctica. Então eles são praticamente os embaixadores aqui da Terra, eles respondem por nós na Confederação. Vou continuar a mensagem para vocês. Pois depende muito mais de nós nos empenharmos no desafio de elevar e manter nossos padrões de vibração, de consciência, é um pré-requisito necessário, do que da disposição deles em vir ao nosso encontro. Então, é muito mais a gente estar indo ao encontro deles do que eles estarem vindo até nós. Então, a nossa frequência tem que aumentar para a gente poder se aproximar mais deles. Eles estão prontos e na expectativa desse momento há muito tempo. Além disso, acontecimentos na superfície do planeta, nas últimas 2 décadas, parecem ter contribuído deliberadamente para este atraso. A gente está atrasado já nesse processo, tá? Como relato no final deste livro, muitos dos que contribuíram para a destruição de ambos os continentes, Lemúria e Atlântida, também estão encarnados no momento, e alguns deles estão determinados a impedir que a luz venha. Então eles estão dizendo o seguinte, que teve o afundamento da Lemúria e da Atlântida, isso faz 14 mil anos, mais ou menos, 12 a 14 mil anos, e que muitos deles estão encarnados aqui na Terra com a gente, né, participando na parte da fisicalidade. E muitos que estão aqui, eles ainda lutam para manter o sistema, né? Porém, há uma abundante informação para se dizer com certeza que esta é uma condição circunstancial. Isso também passará. A vontade humana e o trabalho diligente para a elevação da consciência, somados aos esforços de incontáveis seres de luz, que neste momento circundam o planeta, finalmente ultrapassarão todos os obstáculos e conduzirão a Mãe Terra e os seus filhos, que se alinharem a esta onda de ascensão à quinta dimensão. Então aqui eles falam que a gente tem que se alinhar realmente à próxima dimensão, né? Exatamente. Deixa eu pegar aqui mesmo uma parte. Tem mais uma parte que fala sobre... Aqui. Eles falam aqui também. Os lugares que me mostraram aqui, nunca foram descobertos, revelados por ninguém na superfície, e devem permanecer assim, até que a vibração adequada prevaleça em nosso planeta. Aqui na realidade é a autora do livro que está dizendo que é a Aurélia Louise Jones. Ela foi a canalizadora do livro de Telos e ela também faz parte do reino da Lemúria. Então ela encarnou no planeta para poder passar essa mensagem através desse livro. Resta muito mais para ser descoberto na superfície do interior da Terra, coisas que nem sequer concebemos, e tudo será revelado progressivamente. Esta é uma aventura muito excitante, ela diz, pois abrindo nossa consciência para nossa divindade e abandonando a dualidade para adotar a não violência e a unidade, um mundo novo se revelará diante de nossos olhos. Este mundo espera o nosso despertar para uma realidade que sempre existiu, uma realidade que foi apenas ocultada de nossa visão, em nossa longa jornada na ilusão de separação de Deus. Este mundo é cheio de magia, amor, maravilhas e de uma grande diversidade. Como será excitante para todos nós redescobrirmos os tesouros que deixamos para trás há tanto tempo. Nossa, é maravilhoso, né? Aqui tem uma mensagem de Adama, o sumo sacerdote. Né? Ele fala aqui, ó, em nome do Conselho da Lemúria, dos 12 de Telos, são os 12 conselheiros, do rei e da rainha de Telos. Eles têm reis lá, Ra e Hanamu, é o nome dos reis de Telos. E de todos os seus antigos irmãos e irmãos da atual civilização lemuriana. Lhes damos as boas-vindas ao coração da Lemúria, o coração da compaixão. Nós somos verdadeiramente os sobreviventes dessa situação, e para a grande surpresa de muitos da superfície, lhes revelamos nessa época decisiva da evolução da Terra, que nós somos reais. Estamos muito bem. Ah, está sem som. Aqui. Está sem som? Só pra... Ih, já foi. Só um momento aí, gente. Deixa eu ver aqui. Um momentinho. Vocês estão ouvindo a gente? Aqui está ouvindo? Será que aqui está ouvindo? Deixa eu ver aqui.
Alô, alô? Deixa eu ver aqui. Oi. Então vamos continuar aqui. Nós somos verdadeiramente os sobreviventes dessa poderosa civilização. E para grande surpresa de muitos da superfície, lhes revelamos nessa época decisiva da evolução da Terra, que nós somos reais. Estamos muito bem e vivendo sobre o Monte Shasta, na Califórnia, depois de 12.000 anos de isolamento da população da superfície. Então Adama está revelando que realmente eles estão no Monte Shasta, abaixo da Califórnia, né? No Monte Shasta. Exatamente. E é que sim, a gente está falando só uma pequena parcela do que o livro fala, né? Mas a gente tem bastante informações nesse livro que fala sobre como que é viver na quinta dimensão, como eles vivem, o modelo, como eles são também, né? Não sei se você vai falar isso hoje, porque vai ficar muita coisa para falar, né? Então, É muita coisa. eles são humanos também, eles têm a constituição física humana. Aqui tem até uma foto do Adama, deixa eu ver se... Ó, acho que vou mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Ó, o Adama. Essa foto aqui foi revelada, né? Acho que mais aqui. Foi revelada. Tá. Validade. Isso. Né? Adama. Eles são altos, em torno de 2,5 metros de altura, e têm um corpo com mais massa, né? Sim. Do que a gente. Mas eles têm a mesma característica humana mesmo, humanoide mesmo. Sim. Né? Embora tenha várias outras raças, né, que convivem entre eles, aí são diferentes espécies, né, que podemos dizer assim. Mas que são... Está conseguindo ouvir aqui? Sabe? Tem áudio aqui? Tem, acho que tem sim. Tá. Alô, alô? Isso. Pode falar sobre isso então, sobre essa parte do que você falou. Então eles são humanos, eles têm a mesma característica que a gente. Como que é a quinta dimensão. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sobre a parte da quinta dimensão, onde eles estão, para que a gente entenda, porque é complicado a gente estar aqui hoje na terceira ainda, né? Estamos aqui ainda. E para nós compreendermos como que é essa vida, né? Como eles convivem entre eles lá, como que a gente estava vivendo tanto tempo, né, aqui nesse planeta e não sabia exatamente que existiam seres intraterrenos. Até mesmo soava até como uma coisa meio estranha, né? Falava, nossa, como eles moram dentro da Terra? Então, assim, não é que eles moram dentro, é que eles estão em conexão direta com o coração de Gaia. É por esse motivo que até hoje a Terra mantém um quantum de energia para que ela esteja aqui, né? Ainda nós aqui na superfície, mesmo que nessa condição ainda bem difícil, né? Que a gente está vivendo agora, que faz parte dessa transição. Mas que vocês podem perceber que se não fossem eles, até mesmo a própria Dama fala sobre isso, que se não fossem eles estar fazendo tantas vibrações, né, enviando para a Terra, esse planeta já teria... Exatamente, o que a Priscila está falando é que eles mantêm a vibração do planeta. Na realidade, quando a Lemúria afundou, muitos templos da Lemúria foram levados para Telos, né? Que são as chamas sagradas. Muitos aí conhecem como chamas da fraternidade branca, dos mestres ascensionados. Por exemplo, no Monte Shasta é o local onde é irradiado a luz violeta, a chama violeta para o planeta Terra. E lá tem muitos templos etéricos, templos da iluminação, templos de cura, templos da vontade, né? E todos esses templos irradiam energias cósmicas que mantém a vibração do planeta e também das dimensões superiores, que na Terra existem outras dimensões, até acima da quinta dimensão. Acredito que até a 10ª dimensão, mas eu não vou falar sobre isso porque eu também não tenho total conhecimento, mas a quinta dimensão eu sei que realmente existe, né? Existem dimensões superiores também na Terra. No próprio planeta Terra. O Adama também falou que as pessoas podem pedir para conhecer esses templos, tá? Então, existe uma meditação, uma preparação para que você possa ir em corpo astral para conhecer esses templos, tá? Pode ser templos tanto lá da própria Telos, né? Como outros templos também, que existem aqui em Poseide, existem em Agartha, né? Existem em várias cidades intraterrenas. Depois a gente compartilha com o pessoal do grupo. A meditação. Existem meditações para ir nos templos sagrados, né? Existem 7 meditações. E também uma forma de acessar
é a energia de Saint-Germain, Os que é portais, o né? processador atômico. Ele acelera os átomos da gente, né? Sim. A gente já realizamos algumas dessas meditações de Telos e dessas energias sagradas, né? Para quem não conhece, o Monte Shasta fica na Califórnia, né? Ele fica no estado norte da Califórnia, fronteira com o Oregon, né? A cerca de 64 quilômetros da fronteira de Oregon. E esse é um dos lugares mais sagrados do planeta Terra. Tá? Ele é fonte de poder místico para a Terra e um ponto focal para a Cidade da Luz. O Monte Shasta também é a residência dos sobreviventes da antiga Lemúria. Eles falam aqui com a gente também em relação a isso, né? Na realidade, os lemurianos, eles já estão na Terra há 4,5 milhões de anos. Então é uma civilização muito antiga. Tá? Eles vieram de Mu, na região de Dal. Eles falam pra gente aqui, ó. Um planeta, né? Ó, isso há 4,5 milhões de anos. Antes de Cristo, o arcanjo Miguel e os seus anjos da chama azul, com muitos seres do reino da luz e as bênçãos de Deus Pai e Mãe. Essas foram as primeiras almas trazidas aqui para a Terra, para semear a raça lemuriana. Tá? Estas novas almas que encarnaram no planeta eram originárias da Terra de Mu, no universo de Dal. Tá? E depois vieram outras raças. Aqui eles falam também dos seres de Sirius, Alfa Centauro e das Pleiades, e de outros planetas. Tá? Outras constelações, aglomerados. E fizeram uma mistura de raças aqui para formar a civilização lemuriana. Então a civilização lemuriana é um composto de raças de Sirius, Alfa Centauro, o universo de Dal, né, que eles chamam Mu, né, Mu, e Sirius. E sem falar que veio também uma nave chamada Nave Mu também, que trouxe várias espécies aqui para o planeta Terra. E a Arcanjo Miguel tem a correlação também com o Astar Sheran, o comando Astar Sheran, né, que é um comando que praticamente trouxe, né, ancorou essa energia aqui, né, a energia do poder divino, para cocriar esse planeta maravilhoso junto com os mestres ascensos, né? Depois vieram os mestres trazendo os conhecimentos que nós temos até hoje. Muitos mestres ascensionados, eles são lemurianos, né? Eles falam aqui que eles fundaram, na década de 50, a Ponte para a Liberdade, que muita gente conhece, que transmite o conhecimento da fraternidade branca para a Terra, né? Isso. E muitos deles são lemurianos também, e vieram há 4,5 milhões de anos, tá? A gente, até é bom indicar vocês lerem o livro, né, da Fraternidade Branca, para saber exatamente quais são os mestres ascensionados, arcanjos, anjos, que lá não é religião, é um estudo profundo, né, sobre os seres que estão aqui ajudando a gente, né, nesse momento. Eles dizem também que a Lemúria fundou há 12 mil anos atrás, tá? E que se formava um grande continente, a Lemúria, e depois, mais tarde, a Atlântida. Tá? O planeta era constituído por 7 continentes principais da Terra, pertencentes ao continente da Lemúria. Hoje, que região que era? Era o Oceano Pacífico, incluindo o Havaí, a Ilha de Páscoa, as Ilhas Fiji, Austrália e Nova Zelândia. Então era um grande continente que estava ali no Pacífico, tá? E a Atlântida do lado do continente da Atlântida, né? No centro do continente do Oceano Atlântico. Tá? Essa história é legal falar para vocês, porque a gente está passando agora por um momento não parecido, mas que nós vamos estar também passando por um final de ciclo agora, né? E diferente. O continente também abrangia as terras do Oceano Índico, Madagascar. Tá? O leste da Lemúria estendia-se até a Califórnia e parte da Colômbia Britânica do Canadá. Então aquela parte da Califórnia e também do Canadá, uma parte superior do Canadá, também fazia parte da Lemúria. Por que afundaram? Houve uma guerra entre a Lemúria e a Atlântida. Na realidade, eles tinham filosofias diferentes, tá? Por isso que começou a guerra entre eles. E eram guerras nucleares, tá? Então não era brincadeira a coisa. Eles eram as duas maiores civilizações da Terra, os Atlantes e os Lemurianos. E a diferença entre eles, principais, era que os Lemurianos, eles entendiam que as outras culturas menos evoluídas que existiam na Terra, elas deveriam prosseguir a sua evolução sozinha.
Mas os Atlantes, eles achavam que eles tinham que controlar as outras civilizações com menos conhecimento, menos tecnologia. Então, houve essa diferença entre eles, entre os lemurianos e os Atlantes. Aí houve as guerras e com isso a queda de consciência e o afundamento. Por isso que sempre as pessoas falam, né, sobre os Anunnakis que vieram de outras constelações e vieram escravizar. Na verdade, o que quer dizer Anunnaki? Anunnaki quer dizer ser extraterrestre, tá? Não é uma raça específica. Anunnaki, a palavra é extraterrestre. Então, no caso, vieram esses, né, de várias outras constelações, chegaram aqui, né, no planeta, encarnando aqui, e aí fizeram tudo isso, né, acontecendo a escravidão no período da Atlântida, tudo mais. Só que na Atlântida tinha, sim, seres, né, que escravizavam e outros que eram sumos sacerdotes, fundando templos de iluminação e tudo mais. Então, graças a eles que nós estamos aqui até hoje, né? Eles contam também pra gente, aqui no livro, que na época, antes do afundamento, muitos sacerdotes, eles foram informados que isso ia acontecer. Exatamente. Então, existiam alguns espertos já na Lemúria que sabiam que aquilo ia acontecer. A gente nunca sabe exatamente quando vai ser, porque quando vier vai ser como um ladrão, como Jesus falou. Tá? Eles contam que eles pediram uma permissão, né, na época para Shambhala Menor, eles falam. Era uma civilização hiperbórea. Então já na Terra já existia uma civilização superior, tá, a deles aqui na Terra. Para que eles pudessem construir uma cidade intraterrena, protegida, para conseguir sobreviver ao grande cataclismo que ia acontecer naquele período. Tá? E também para poder entrar na Confederação Galáctica. E eles tiveram que passar, né, por um rigoroso, por um rigoroso processo. De aprendizado. E também poder construir essa cidade dentro da Terra. Tá? No início, a cidade foi construída para 200 mil habitantes. Hoje já tem 1,5 milhão de habitantes na cidade de Telos. Tá? O que aconteceu também foi assim, o afundamento foi do dia para a noite. E foi sutil, suave, a água foi subindo e a maioria estava dormindo. E morreram 300 milhões de pessoas no mesma noite. Então foi muito rápido, tá, gente? Então por isso que a gente fala, Jesus fala que vai ser um piscar de olhos, realmente, a passagem, né? E nesse momento também que vai vir como ladrão, ninguém vai saber a hora e o minuto, pode ser de dia ou de noite. É o que a gente sempre fala aqui, né? Exatamente, a gente está falando sempre sobre a transição planetária e a gente tem que ser realmente enfático, como os mestres também foram com a gente falando exatamente a verdade, né? E é o que eu falo sempre, eles informam para nós sinais, né? Eles passam sinais, eles não vão falar o dia e a hora, até porque, né, se você avisa um ladrão que, né, o ladrão avisa que vai roubar sua casa, você vai ficar, né, prevenido, todo mundo ia ficar prevenido, né? Mas quando você tem que sentir, né, o que o famoso, a famosa frase, né, ver para crer, quantas pessoas estão esperando ver para crer, não é? Os sacerdotes também foram informados com antecedência e eles também prepararam os templos sagrados e também para levar informações daquela época, formando a biblioteca de Telos, né, e algum conhecimento para que eles fossem e muitas pessoas também foram transportadas para lá, para essa terra intraterrena, certo? Então nesse momento agora nós estamos sendo convocados, né, por esses irmãos maiores a coparticipar com eles, né, nesse momento. E nós estamos aqui realmente para isso, falando, vocês também aí também estão nesse momento também participando junto. E é um momento mágico, não é? Se a gente for pensar, é emocionante esse momento, porque hoje a Terra ela está entrando num momento de iluminação, o que antes não era ainda, porque naquele momento ainda a Terra estava primitivo para expiação. Não, na Lemúria, não, existia uma grande consciência já. Sim. A Lemúria e a Atlântida, eles eram muito conscientes. Sim, sim. Mas a queda houve. Sim, mas a queda de consciência assim, houve. É que eu estava falando até exatamente com uma pessoa que estava perguntando sobre isso, sobre a consciência da Terra.
A consciência da Terra, naquele momento, ainda era primitiva. Agora, a Terra está passando dessa consciência, né, de expiações para regeneração. Então, ela está entrando agora no momento de ascensão. Aí a diferença é a essa. grande diferença do processo de cataclismo deles e o nosso é esse. Que a gente não vai ter um retorno a uma queda de consciência. Porque a Terra, naquele momento, ainda aceitava espíritos que estavam em processo de aprendizado, estão na escolinha ainda, no pré-primário, que é o nosso caso, né? E está passando para agora para o ensino médio, vamos dizer assim. Tanto que quando houve a queda da Atlântida e da Lemúria, reencarnou novamente espíritos da época da Atlântida e da Lemúria para voltar a aprender aqui. Agora não. Agora o que acontece? Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não é? Está sendo exilado, levado para outros orbes. E aqui nós estamos aqui, né? Buscando a nossa evolução. Na época que houve o afundamento da Lemúria, foi assim. Primeiro afundou a Lemúria, matou 300 milhões de pessoas de uma vez, tá? E depois, acho que 200 ou 300 anos depois, afundou a Atlântida. Então não foi ao mesmo tempo. Os Atlantes, eles viram o afundamento da Lemúria. E aquilo foi um choque no planeta Terra. Vamos imaginar a gente aqui hoje. E de repente some toda a Europa. Assim, da noite para a Terra. Deixa eu terminar de falar isso aqui, por favor. Tá. Então, afundou. Imagina a gente aqui na Terra hoje e afunda de repente a Europa inteira. Mata lá 100 milhões de pessoas. 200 milhões, sei lá, não sei quanto tem a Europa, mas imagine. Ia ser um choque para todo mundo aqui. E foi o que aconteceu. E a gente pode acontecer esse tipo de evento. E nós estamos nessa época de ver isso. Por isso que é tão importante hoje a gente cuidar do nosso lado espiritual, principalmente. Tudo bem, mas na maioria das vezes a maior preocupação é física, como a gente vai pagar nossas contas, como a gente vai morar, como a gente vai conseguir alimento. Mas a busca espiritual nesse momento é muito importante. Não vou falar que é 100%, mas acho que uns 70% é importante, gente. É importante também que esse livro que nós lemos, né? São os 3 livros sim, tá? Viu, Fer? São 3 livros sim, são os 3 livros de Telos, tá? Só para informar para você. Nós temos os 3 aqui. Mas esse é o primeiro Telos, tá? Porque os outros é muita informação. Telos. Mas nós podemos falar também depois, quando a gente vai falar sobre a próxima live, nós vamos falar sobre a regeneração. E aí nós podemos falar também sobre o livro terceiro de Telos, que qual é o terceiro? Os protocolos da quinta dimensão. Na realidade, tá? Assim, é uma trilogia, são 3 livros que fala como vive a próxima dimensão. Eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre... Tem uma pessoa que está perguntando qual é a aqui, pergunta? Onde que os maias, os astecas e os incas entram na história? Então, exatamente, então, assim como todas as civilizações vieram, né, de seres, até porque eles tinham conhecimentos, né, estelares também, de tudo, né, os maias, celtas, sumérios. Tem cidades intraterrenas também locais. E também. Machu Picchu, por exemplo, é uma cidade intraterrena. Sim. Então eles também vivem na quinta dimensão. Eu não sei, eu não conheço se as cidades no México também existem cidades de quinta dimensão. Mas a informação que eu tenho, que fala no livro de Telos, que também existe a cidade de Machu Picchu, que também é uma cidade intraterrena, tá bom? Sim. É uma entrada para uma cidade intraterrena. Tem mais alguma pergunta? Não, então, essas civilizações... Não, isso aí vem depois da Atlântida, tá? Os maias, os astecas, incas, vem depois da Atlântida, da queda, teve a queda da Atlântida. Não, mas já existiam já. Já existiam também. Mas tinha os que vieram das constelações. Sim, sim. Né? E aí fundaram e depois teve as civilizações. Então, isso aí é um pouquinho complexo, porque a gente tem que falar exatamente como teve a queda e depois da queda, porque teve os remanescentes que fundaram suas civilizações. E aí tiveram civilizações sumérias, celtas, incas, os maias, egípcios, né? Os egípcios. Os celtas, né? Até mesmo tem um livro que fala que o Serapis Bey, né? O mestre ascensionado hoje, Serapis Bey, ele estava no momento da queda da Atlântida. E ele fala como que foi aquele processo de que eles receberam a mensagem antes para que eles fossem levados e enviados para outros locais, tá?
Então isso aí realmente deixa bem assim ciente de que nós estamos vivendo o mesmo período que eles estavam vivendo, só uma diferença de, né, alteração de consciência planetária agora, tá? Mas é praticamente quase que relacionado a isso. Vou falar um pouquinho para vocês agora como é o governo em Telos, tá? Que fala um pouquinho para a gente, tá? A forma de governo deles é um conselho local, chamado Conselho Lemuriano da Luz de Telos. Aqui é como é constituído o governo da cidade de Telos, tá? Eles são constituídos por 12 mestres ascensionados, sendo 6 homens e 6 mulheres, buscando sempre o equilíbrio do masculino e do feminino. O 13º membro do conselho é o sumo sacerdote de Telos, que atualmente é a dama, tá? Ele toma as decisões finais quando os membros do conselho não chegam a um consenso, tá? Os membros dos conselhos são escolhidos em função do seu nível de realização espiritual, suas qualidades interiores, maturidade e sua área de conhecimento. Quando um membro do conselho decide mover-se para outro nível de serviço, a existência da vaga é levada a conselho público, tá? Para tomar o assento do conselho, todas as candidaturas são cuidadosamente estudadas pelo conselho, pelos sacerdotes, pelo rei e pela rainha de Telos. O rei e a rainha também têm a última palavra sobre o escolhido do novo conselho. Agora sobre a cidade. Tem mais perguntas? Então, na verdade, assim, o Wesley está perguntando o que acontece, Wesley? Essas cidades. Então, ele perguntou sobre a Akakor, que as crônicas, né? Existe um livro chamado As Crônicas de Akakor. Na verdade, são civilizações também, tá? Porque na Amazônia existem 3 civilizações intraterrenas, quer dizer, existem várias, mas vamos dizer as principais, né? Que é a Akakor, a Carrim e a Canis, né? Então, são 3 civilizações exatamente que existem lá, que tem as pirâmides e tudo mais, só que até hoje foi, né, abafado pela nossa mídia aqui, né? Eles não falam quase nada sobre isso. E aí teve até uma história a respeito disso, que foi resultado do filme, aquele filme que foi bem famoso, Indiana Jones, Indiana Jones no... E a Arca Perdida? Não, foi a caveira, alguma coisa relacionada à caveira de cristal, alguma coisa assim. Então, teve isso. Só que eles também são, né, intraterrenos, tá? Tanto que falaram que viram seres diferentes aparecendo, que conversavam com o outro. Isso aí já, desde que a Terra é Terra, nós temos aqui os nossos vizinhos, né? Vou falar um pouquinho agora da cidade de Telos para vocês. Telos é uma grande comunidade. Hoje ela reúne 1,5 milhões de habitantes e eles têm várias vilas, tá? E um governo local. Eles dividem a cidade em 5 níveis. No primeiro nível, eles têm edifícios administrativos, edifícios públicos e vários templos. O templo principal se chama Maha, tá? É uma estrutura de forma piramidal que pode abrigar até 10 mil pessoas. E esse templo é consagrado à ordem de Melquisedeque. Depois um dia a gente pode falar sobre a ordem de Melquisedeque também para vocês. Sim. E ele foi ofertado pelo povo do planeta Vênus. O segundo nível da cidade de Telos, ela agrupa atividades de fabricação e produção e necessidades da população e da cidade. E também tem várias escolas para crianças e para adultos. O terceiro nível da cidade já tem jardins hidropônicos. Toda a nossa comida é cultivada em um terreno de menos de 3 hectares. Então, para você ter noção da tecnologia deles, em 3 hectares eles alimentam 1,5 milhão de habitantes, tá? Que produzem alimento interessante, agradável e muito variado. Vamos lá. Eles também falam dos jardins, nesse nível também eles utilizam para cultivo pouco solo, muita água e nenhum produto químico. Eles apenas adicionam minerais orgânicos na água das plantas. No quarto nível, eles têm jardins hidropônicos, algumas fábricas e uma ampla natureza, tá? E pequenos parques, lagos e fontes. No quinto nível é consagrada à natureza, onde há árvores altas e lagos, como em uma reserva natural.
Os animais de Telos, eles são vegetarianos, e Telos é verdadeiramente o lugar onde o leão e o cordeiro deitam lado a lado e dormem em total confiança. Então os animais lá são vegetarianos, tá, gente? Até os animais já são. Quem falou isso? A gente entrando na parte bíblica, né? O profeta Isaías, né? Falou né, sobre essa parte aí do leão que dorme junto com, né, com o cordeiro. Então, os meios de transporte, eles nos contam também como é os transportes da cidade. Eles se movem também por calçadas com esteiras móveis, elevadores entre níveis e trenós eletromagnéticos, semelhantes a motos na neve. Para eles circundar numa cidade ou outra, eles usam tubos. É um sistema de metrô eletromagnético, capaz de atingir uma velocidade de 4.800 km por hora. Eles falam assim que é um piscar de olhos para ir de uma cidade a outra, né? E muitas vezes é muito rápido. Eles podem ir para outras cidades intraterrenas, né? Eu vou comentar algumas cidades aqui que existem também. O que é a diferença também que a gente acho que assim a quinta dimensão, né, seja uma utopia até, né, para nós aqui que estamos ainda nessa dimensão de terceira realidade, corpo mais denso, né, a energia condensada, né. Então, assim, o que eles querem dizer é que eles não são diferentes tanto da gente, tá? Eles sempre falam isso. Agora eles estão falando da aparência, eles vão falar da aparência aqui também. Eles não são tão diferentes. O que difere é a vibração, é a frequência. Realmente entra naquela lei da física, né? Energia, frequência e vibração. O que muda no universo é isso. Então, é exatamente o que nós estamos... Quem está preparado segue para um padrão melhor. Quem não está, continua, né? Seguindo para outros patamares. Eles né? falam também da aparência deles, como tá? Essencialmente, nós nos parecemos eles falam que são iguais a gente. Só que eles têm uma aparência jovem por milhares de anos. Às vezes tem seres lá que têm 20 mil anos, só que eles aparentam entre 20 e 40 anos, tá? E eles escolhem a aparência que eles querem ter e podem modificar a aparência facilmente. Em Telos, ninguém apresenta sinais de envelhecimento ou cabelos grisalhos pela passagem do tempo. Em relação a isso, eu quero comentar com vocês. O nosso corpo aqui, mesmo de terceira, quarta dimensão, ele foi feito para ser eterno. O que acontece com a gente aqui? O nosso meio ambiente, nosso ar, nossa água é contaminada, nossos pensamentos, a forma que a gente vive, né? O nosso desgaste com o trabalho. A gente trabalha muitas horas, é muito tempo para nos mantermos, né? Existem muitas dificuldades, então o nosso corpo acaba envelhecendo mesmo, por conta de toda essa diversidade. Na quinta dimensão isso já não acontece, porque o trabalho lá é diferente. Você não trabalha para pagar boleto, para pagar contas. Lá eles não precisam disso. E eles todos já têm consciência de que a morte ela não existe, né? É isso que é o grande também. A questão. Nós ainda vivemos num mundo em que as pessoas ainda vivem num véu de ilusão, achando que tudo acaba aqui. Mas não, existe a pré-existência. Eles sabem exatamente, todos eles são conscientes. Então, por esse motivo, eles escolhem vamos dizer, holografia, né? Porque o corpo nosso é uma holografia. Então, eles se apresentam daquela forma para nós. Eles podem... criando aquela forma. Na quinta dimensão, eles podem manter o corpo físico o tempo que eles quiserem. Quando eles sentem que já podem passar para uma outra fisicalidade, eles levam até o corpo físico para outra fisicalidade. Só mudam a aparência deles. Tá? Então, a gente tem essa capacidade de manter o nosso corpo físico. E a gente também, nós temos a regeneração celular. Hoje a gente já tem esse poder de regenerar o nosso corpo. Tá? É uma questão mesmo de consciência de cada pessoa. Eles celebram festas também, como a gente, principalmente da natureza, os equinócios, da natureza, solstícios. Isso já foi mostrado até nas pedras, né, os monumentos megalíticos que nós temos aqui, né, no nosso planeta. E muitas vezes nós vemos, né, observamos naves que são filmadas nos momentos dos solstícios, equinócios. Então é muito interessante que eles comemoram. E eles estão mostrando para nós que eles estão em comunhão com a Terra. Eles não perderam a conexão que a gente perdeu, que nós perdemos, né? Então, realmente, estamos retornando ao caminho da onde nós se perdemos, a inconsciência, né? Eles contam também como são as casas deles lá em Telos, tá? Desde que eles se tornaram seres da quinta dimensão, eles manifestam as casas deles com pensamentos, intenções e foco concentrado.
e usando princípios da geometria sagrada. Oi? E é circulares. Ah, Muito e as legal casas são isso. circulares também. Eles fazem casas circulares, tá? A realidade da dimensão deles é mais fluida. E quase todos nós podemos criar o que necessitamos e desejamos instantaneamente. Então, se ele precisa de alguma coisa, ele cocria com a mente. É esse o poder que eu estava falando com um amigo nosso, que o nosso poder mental, quanto mais a gente se torna um ser responsável, não é? Pelo nossos dons, que já são naturais, que nós estamos agora só redescobrindo, cada vez mais nós teremos um poder co-criador maior também. Por quê? Porque o poder mental nosso está sendo desenvolvido para o superior. Então nós estamos aqui realmente co-criando coisas que, né, daqui a alguns momentos, nós estamos aí trazendo coisas até que falam, nossa, como que pode ser tão rápido assim, né? Eu pensei uma coisa, A coisa já está acontecendo. Já está acontecendo, está muito então, rápido. Então eles podem mudar a cor da casa a hora que eles querem, a decoração da casa, dependendo do dia, hoje eu quero azul, amanhã eu quero laranja, então... Né? A casa deles é cristal. A casa... lembrando que é cristal. Eles utilizam cristal na casa, tá? Para manter, assim, as paredes. Então, assim, que eles dizem também que eles estão dentro da casa, eles veem quem está fora. Mas quem está fora não vê quem está dentro. Eles também têm esse poder né? Fechar, como se fosse um fumê, vamos dizer assim, né? Quem está fora não vê quem está dentro, né? Eles decidem também o tamanho da casa que eles querem, né? Decidem o lugar e o tamanho da casa. E com a mente, né? Eles visualizam os detalhes e os contornos da estrutura que desejam criar. Quando está completamente satisfeito com o contorno da casa, numa estrutura cristalina, meu coração está repleto de alegria, eles falam aqui. E essa criação começa a etapa seguinte, que é o momento de preencher cada pedra com maior intensidade de luz cristalina e dar densidade. Então, assim, eles têm esse poder de co-criar até o local, né? Nossa dimensão não é visível nem perceptível para vocês em seu nível atual de consciência e despertar espiritual. Tá? Vou pular aqui uma parte, vou falar um pouquinho só das cidades, né? Eu estava lembrando aqui rapidamente que já teve contatos, né? Pessoas aqui mesmo que já tiveram contato com eles, a cidade de Jakarta principalmente, né? Nós devemos as pessoas sabem, o Almirante Byrd, né? Aquele almirante que foi enviado, estava sobrevoando aquele local que ele estava sobrevoando? O norte. O norte, né? Isso. E ele entrou e conseguiu acessar esse mundo. Foi muito interessante, ele contando detalhes. E naquela época... existe uma rede que chama Rede Agartha, tá? Aqui eles falam que existe a cidade de Possíde, que fica no Mato Grosso, no Brasil. Lá existe uma população de 1.300.000 habitantes. E são remanescentes da Atlântida. Uma outra cidade se chama Chonche, que fica no Himalaia. E tem 50.000 habitantes, tá? E é um ramo também dos lemurianos. A cidade de Rama fica em Jaipur, na Índia, e tem 1 milhão de habitantes. E ele se parece com os traços clássicos dos hindus. E tem uma outra cidade que chama Xingá, que fica na Mongólia com a China. Né? Também no livro eles falam também da cidade Machu Picchu, que é no Peru, né? Sim. Também a cidade, a gente não tem no livro, mas fala a cidade de Anchar, que fica aqui no litoral de São Paulo, litoral sul. É uma cidade embaixo do oceano. E eles mantêm também eles são seres que trabalham principalmente no mundo aquático, mundo, né? Intramarinho. Mas também aí tem o Vangelis, que também nunca foi informado. Vangelis. Tem várias cidades que não tem informação, assim, né? Algumas pessoas ainda não tiveram. Na Inglaterra lá, não tem aquela ilha das bruxas? Avalon. Avalon também é uma cidade. Avalon também, viu? Foi muito interessante porque a história de Avalon correlaciona com a Atlântida, né? E a gente fala, nossa, como que pode? Depois a gente começa a estudar uma coisa e outra, começa a relacionar uma coisa e fala, nossa, como que pode isso? Vê se tem mais perguntas do pessoal ali, amor. Não, Vê se tem mais alguma coisa que a gente já vai encerrar. Peraí. A gente já tá encerrando daqui a pouquinho. Tem o Wesley, né, que ele falou dos Viking. Ei, Wesley! O Viking vem bem depois. Vem bem depois da queda da Atlântida. Aí os Vikings estão ali relacionados quase com os povos celtas, né? Que aí vieram
né? São remanescentes da Atlântida, tanto que fala, informa isso. O próprio Merlin, né? Um mago Merlin, ele foi um Atlante e ele, né, chegou, foi um dos sobreviventes, né, da queda da Atlântida, e ele foi levado para a Irlanda, onde também foi fundado, né, um grande conhecimento que nós temos até hoje, que é o druidismo, né? Os sumos sacerdotes. Vamos encerrar então por hoje? Vamos Olha, gratidão por vocês estarem assistindo com a gente, passando essa energia positiva. Desejamos aí uma ótima semana. Daqui 15 dias a gente volta de novo para conversar um pouquinho Espero mais. que nós estejamos aí, irmãos. Um coração para vocês aí. Tá tudo muito rápido, né? As coisas estão começando, compartilhem o grupo para amigos aí, pessoas que vocês entendam que têm interesse aí em saber mais sobre esses assuntos, sobre intraterra, sobre quinta dimensão, sobre o Nibiru, o planeta que está passando, né? Que está passando aí, fazendo a higienização do nosso sistema solar. E ele passou na época da Atlântida, passou né? Também, foi naquela época que ele passou, ele está retornando e nós estamos aqui agora. Esse processo. Namastê, gente. Gratidão. Até a próxima aí. Um beijão no coração de todo mundo. Tum, tum. Beijo.